Beleza. Então, estamos aqui com as parcerias chaves, essa penúltima caixinha aí do nosso Canvas. E há, nesse contexto, uma questão de evolução aí. No modelo tradicional de empreendedorismo, há muito da vida própria, né, do empreendedor, das decisões dele, que tem que ser decisões muito bem pensadas e tal, mas pouco se fala do ambiente onde esse empreendedor está. Não é? Se fala assim do ambiente, claro que ele precisa se relacionar com o ambiente, estudar o cliente, matriz SWOT, mais não sei o quê, mas assim, a entidade empreendedora é uma entidade solitária. Correto? É uma entidade muito única. E aí você não vê muito no modelo tradicional esse empenho, né, em colocar um empreendedor junto dos seus pares, junto de entidades que possam auxiliar esse empreendedor. Então, num plano de negócio tradicional, qual é a entidade que aparece mais, uma entidade terceira que mais aparece? É o banco, que ele vai pedir um empréstimo, ele vai pedir um financiamento, não é? E pouquíssimo se fala da necessidade de relacionamento com outras pessoas, com outros públicos. Não é? Já num modelo mais tradicional, ou mais inovador, mais contemporâneo, eu não estou falando só aqui de startup, não, eu estou falando de modelos modernos de negócio, não é? Você já vê uma inversão desse valor. Você já vê a necessidade mesmo de se pensar estrategicamente em quem serão seus parceiros. E seus parceiros mais importantes, que é o que o modelo Canvas chama de parceiro-chave, que outros modelos chamam de parcerias estratégicas, de parcerias de negócio, que todos estão no mesmo sentido da expressão, no mesmo sentido do conceito. Então, aqui a gente vai ver quem são esses parceiros, essa verdadeira rede de parceiros, né? Que é isso que significa essa última caixinha. É uma network de pessoas, de outras empresas, de entidades, de organizações governamentais e não governamentais, que precisam trabalhar juntos ou serem atraídas para que os negócios funcionem de fato. Na semana passada, eu falei aqui do prêmio, né, Startup Awards, por exemplo, que é um prêmio dado pela própria comunidade de startups brasileira, que é dirigida pela Associação Brasileira de Startups, a ABS, que essa entidade ela busca premiar, né, e, ao mesmo tempo, ela busca dar suporte para as empresas baseadas em inovação do país, não importa o tamanho. Então, ela sente a necessidade de criar uma rede e de fomentar essa rede, porque entende que quando uma empresa está numa rede de negócios, no que a gente chama de ecossistema de negócios, as coisas fluem muito mais. As coisas acontecem de fato. E aí é um ajudando o outro, mesmo se forem competidores. A gente vai ver, inclusive, possibilidades de parcerias chave com competidores, com concorrentes, né, que pode acontecer. Então, o que temos que pensar aqui é que estamos pensando numa rede, numa network de vários tipos de atores. Né? Então, a gente não tem só as empresas, tem muitos tipos de entidades que rodam aí essa network, né? de pessoas, de organizações. Certo? Então, uma palavra que a gente tem que entender e que vocês devem ouvir muito aí, vão ouvir muito no mercado ainda, essa palavrinha meio gigantesca aqui embaixo, meio estranha, que se chama stakeholders.
O que são os stakeholders, né? Os stakeholders são todos aqueles, eu botei pessoas aí, mas podem ser entidades também, que têm interesse nas atividades da empresa. Ou porque elas são impactadas por essa atividade, quer seja ela a ponta de fornecedor, ou quer seja a ponta do consumidor, ou que não são impactadas diretamente, mas têm um interesse naquela atividade. Por exemplo, governos, os bancos, outras empresas ali do ecossistema. Então, quando vocês ouvirem o termo stakeholders, que significa grupos de interesse, né? Entenda, então, que são essas possíveis parcerias que você pode fazer como empresário, como gestor de uma empresa dessa, como empreendedor. Então, está aqui nesse diagrama alguns tipos de stakeholders que uma empresa pode ter, né? Então, a gente tem ali os próprios clientes, né? Os acionistas, para quem tem ações aí no mercado, ou sócios, né? A comunidade, tem muitas empresas que a comunidade que está em volta dela é uma parceira essencial para o negócio, não é? E outras que a comunidade nem é tão essencial assim, mas que se ela for maltratada, há um problema sério. Eu lembro muito bem, o pessoal de Hortolândia, né? O pessoal de Hortolândia vai entender melhor esse contexto, não é? Quando nós tivemos a aproximação, a chegada da Dell, da fábrica de computadores Dell em Hortolândia, né? A Dell, ela ali na comunidade em torno dela, né? Ela tinha um plano de fazer praças, né? Fazer um melhoramento físico, estrutural na comunidade, no bairro onde ela estava se inserindo, né? E ia cuidar da escola, tinha um plano todo bem elaborado, bem interessante. O problema foi que, por algum tempo, esse tipo de coisa não aconteceu, não foi estabelecida pela Dell. E aí, os líderes comunitários que lembraram da Dell, daqueles pontos que eles colocaram quando estavam se transferindo para lá, e aquela felicidade toda, relembraram e fizeram um certo tipo de manifestação, né? O que não deixa de queimar um pouco a imagem institucional de uma entidade como essa, não é? Então, ela prometeu uma coisa e não cumpriu, né, para a comunidade que estava em volta. Então, muitas vezes, o simples estabelecimento de uma empresa de um porte de uma Dell, né, de uma empresa muito grande, só o simples fato por atrair empregos, por trazer empregos para aquela comunidade, já é uma coisa boa, né? Mas, além disso, a Dell prometeu para a comunidade que iria fazer certas benfeitorias e acabou esquecendo disso, eu não sei o que aconteceu, né? Não fizeram um tempo relativamente grande. Então, eles foram lá, opa, mas vocês vieram aqui, disseram que ia ajudar a gente, não ajudaram, e aí, né? Então, é muito importante. Outro público importantíssimo, os funcionários da empresa, os fornecedores, órgãos reguladores, dependendo do tipo de empresa. Por exemplo, aqui a gente tem uma empresa que vai trabalhar aí, que a ideia é trabalhar com energia solar, né? Aqui dentro do nosso grupo de alunos. Então, saiba que qualquer coisa que vai mexer com energia elétrica precisa de aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Não é? Então, é um órgão regulador importante. Então, parceria é um parceiro, possível parceiro, mas é um stakeholder importante. Né? Imprensa, dependendo do tipo de negócio, também é importante. Os concorrentes são stakeholders também, que podem ser alçados ao nível de parceiro, entidades de classe, não é? Deixa eu ver aqui, nessa turma, acho que o curso que tem uma entidade de classe mais forte
é o Conselho Regional, Conselho Federal de Contabilidade, que é uma entidade fortíssima, né? Então, você acaba necessitando ali desse relacionamento com o CRC, né? Você precisa ter o seu CRC e tal, aquele negócio do exame de suficiência, né? Então, é importante ter esse relacionamento com a entidade de classe se você for montar um tipo de negócio que tem muito vínculo, né? Então, por exemplo, um advogado não pode trabalhar sem a sua OAB, né? Sem a sua carteirinha da OAB. Então, a entidade de classe tem uma série de profissões que eles exigem muito, né? Que é muito exigida disso. Organizações de terceiro setor, influenciadores, formadores de opinião do público-alvo, dentro dos clientes. E, como eu falei, governos são importantes. Esse público aqui, né, de cima, os sindicatos, tem perdido muito o seu poder, né, principalmente depois da legislação feita pelo governo Bolsonaro, né? Então, os sindicatos perderam muito aí o seu poder. Tinha alguns tipos de negócio que os sindicatos eram tão fortes que as empresas ficavam muito de mãos atadas, né? Então, você tinha, por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, super forte, né? E aí você vê agora, recentemente foi essa semana, a fábrica de caminhões da Ford em São Bernardo do Campo, que era a última Ford que tinha, né? Eles já haviam transferido toda a produção de automóveis de passeio para a Bahia, Camaçari, e agora a única que sobrava, que era a fabricação dos caminhões Ford, foi fechada e vendida a fábrica para uma empresa de construção civil que deve fazer uma outra coisa lá. Então, alguns anos atrás, décadas atrás, iria ser muito difícil isso acontecer, porque iria se pedir muita proteção dos empregos desse pessoal, né? O sindicato muito forte, né? Então, com a perda de força dos sindicatos no Brasil, a gente vê um pouquinho do declínio, né? Do sindicato como um parceiro importante, né? Então, beleza, isso aí são os stakeholders, os possíveis parceiros de um negócio, né? E que um negócio, se não tem bons relacionamentos fora da sua rede aí, né? Você acaba ficando em situação ruim, né? Em situação de segundo plano, por exemplo, em comparação com um concorrente que tenha muito mais trânsito com os stakeholders, né? Beleza. Então, um ecossistema de negócios é quando você tem esses stakeholders super azeitados, né? Super azeitados, trabalhando juntos em parceria para que tudo dê certo. E aí, alô? Tá tudo ok? Então, esse desenho que tem nesse slide é um ecossistema de empresas de inovação. A gente já viu alguma coisa sobre isso no início do semestre, mas aí eu volto para a gente comentar um pouquinho sobre esse ecossistema e ver como o ecossistema de negócios de inovação, de empresas de inovação, ele é muito avançado, né? Ele é super avançado no sentido de que ele fomenta as parcerias, ele faz as coisas acontecerem de forma orgânica, não é? Isso é bem legal. Então, aqui está um exemplo do ecossistema e de alguns atores dos ecossistemas de negócios, né? Além, lógico, das empresas que fazem parte aí desse ecossistema, né? Que seriam aqui a estrutura básica do ecossistema, as empresas, né? Então, a gente tem ambiente de mentoria, não é? Aqui no ambiente de mentoria a gente tem os hubs de inovação, né? Aqui em São Paulo a gente tem o Cubo, o Distrito, o Cubo do Itaú, né? O Google Campus, o Inovabra do Bradesco. Então, a gente tem essa pleiade de hubs de inovação, onde a gente tem aí os espaços de coworking, não é? Então, essa área de mentoria é uma área forte, os mentores, né? Do qual eu faço parte, né?
Então, são pessoas que doam tempo, que estão lá ajudando nesse movimento, né, de mentoria. Então, são importantíssimos parceiros de negócio, né, importantíssimos parceiros, chave, né, dependendo do seu negócio. Um outro ambiente são os ambientes de incubação e aceleração, né? Também aqui os hubs de negócio, as incubadoras, as aceleradoras, né? Lembrando que a diferença que existe entre incubação e aceleração, incubação muitas vezes dentro de universidades, né? Que são aqueles espaços para você dar o start do negócio, né? Você está com uma ideia e precisa ali de um apoio, então a incubação ele dá essas primeiras mentorias, nela você tem um escritório para você começar o processo e tal, e a aceleração já é um espaço um pouco mais na frente, né? Lembra da curva? Você tem o Vale da Morte, então a incubação é mais para o início do processo. A aceleração é quando você já está tracionando e precisa dar aquele pulo do gato para que o negócio ganhe corpo, ganhe base de clientes, passe aí aquele ponto de equilíbrio, né, o break-even. Então, a aceleração já é um esquema mais forte, né? Então, uma aceleradora, quando recebe uma empresa, quando recebe uma startup, ela tem um processo dentro dela, não é só um ambiente, então tem um processo que você tem que seguir, você tem metas para bater, você tem ali acesso, a aceleradora ela dá acesso a pessoas que são investidores, ela dá acesso assim, a eventos de grande porte, a cursos, justamente para, como fala o nome, você acelerar o negócio, você conseguir tracionar melhor ali no seu negócio, né? Então, é um dos tipos aí de atores nesse ecossistema de empresas de inovação. Aqui em cima a gente tem o funding é o dinheiro, né? O recurso. Então, aqui você tem investidores anjo, você tem investidores de capital semente, você tem os private equities, os venture capitals, né? Ou seja, as grandes empresas que vivem só de investir em negócios, né? Então, uma vez um aluno me perguntou, mas, poxa, se a gente tem uma grande taxa de mortalidade de empresas, né? Como é que alguém que investe numa empresa vai ter retorno, né? Sem saber assim, né? Se vai dar tudo certo. E aí eu falo para ele, cara, imagina, né? Se você tiver uma empresa que você investiu em 10 e uma delas der certo só, você consegue retirar todo o recurso que você investiu e ainda tem ganhos em cima daquilo, né? Isso é muito legal, né? Então, por isso você tem, hoje está proliferando cada vez mais o funding no Brasil, né? Que é uma amostra clara de como o ecossistema de empreendedorismo e de inovação no Brasil tem crescido. Só para vocês terem uma ideia, o mês de outubro, registrou um aumento de 600%, gente, 6 vezes. 600% de aumento de investimento de capital em empresas startups no Brasil. E o mais legal, isso está saindo dos grandes centros. Então, você tem empresas de Manaus, recentemente uma grande empresa investiu na startup pequena lá de Joinville, né, que trabalhava com educação. Então, você tem assim esse investimento sendo descentralizado, né, o que nos torna hoje um dos maiores mercados para startups em todo o mundo, né? É o mercado brasileiro. Então, assim, a gente está vendo um monte de notícias ruins economicamente falando, dólar alto, problemas aí de cambiais, problemas fiscais, etc. Mas no mercado de empreendedorismo, se você é um empreendedor que tem um negócio baseado em inovação, as coisas estão completamente invertidas. Está muito bom o mercado hoje, tem muito investidor anjo investindo pesado em boas ideias e bons negócios, não é? Dólar alto não é tão ruim, dependendo, lógico, do tipo de negócio que você tem, né? Exatamente. Se você, por exemplo, vender soja, é um bom negócio vender em dólar, né? Agora, comprar alguma coisa que seja em dólar não está muito legal.
Vamos lá. Então, outros atores aqui nesse ecossistema que podem ser parceiros, você tem os talentos, as pessoas, né? Pessoas. E por isso que lá no Startup Awards você tem a grande maioria dos prêmios são prêmios pessoais, porque se valoriza muito gente boa, né? Pessoas que têm boas ideias, pessoas que têm boa formação, não é? Pessoas que têm essa mentalidade já criada numa metodologia mais ágil, né? Que dominem certos tipos de tendências aí de aprendizado, né? Por exemplo, isso que a gente está vendo hoje dentro do mercado, principalmente de tecnologia, o declínio da hard skill, né, da necessidade da formação técnica, diplomão, e você tem a necessidade de certificação muito mais altas hoje, não é? Que tem feito muita gente, inclusive até dar uma parada numa universidade, numa faculdade, se concentrando em certificações, sejam elas qual for, né? Pessoal aí da área contábil também, né? Quem vai trabalhar em banco, você tem uma certificação de uma CPA, por exemplo, né? Que é uma coisa que o pessoal quer muito, né? Então isso acaba sendo uma mostra de que você é um talento importante e que pode contribuir dentro do ecossistema, né? E, por último, educação, né? Educação é que a gente tem as universidades, né? A gente tem disciplinas como essa, né? Que mostram uma outra realidade do empreendedorismo, você tem entidades próprias desse mercado para a educação. No Brasil, eu gosto de destacar sempre a Gama Academy e agora, mais recentemente, a Tribe, né? Que é de onde vem o nosso entrevistado de hoje, o nosso parceiro-chave dessa aula de hoje aqui, né? A Tribe, ele vai falar um pouquinho do modelo de negócio dessa empresa, não é? E como é importante ter a parceria-chave aí para esse negócio, não é? E, por último, aqui a gente tem também os eventos, né? Então, você vê a quantidade de eventos. Nossa, ontem à noite a gente teve um evento super legal, né? O Silicon Drink About, que é um evento normalmente feito na sexta-feira à noite e fizeram na quarta-feira, um evento só para networking. Então, você tem os meetups, você tem muito evento mesmo, né? Muitas comunidades. Isso é bem legal, porque as pessoas trocam muito experiências, né? Então, por exemplo, quando você se adequa, você se alinha a algum tipo daquelas startups, né? Agritech, foodtech, fintech e tal, você tem dentro ali uma comunidade enorme, né? De eventos, de pessoas, né? de mentores. Isso é bem legal. É um tipo diferente de ecossistema, diferente mesmo do que o ecossistema de empreendedorismo de quando eu estava na faculdade, quando o professor Wellington estava na faculdade, eram tipos diferentes de mentalidade, né? Mentalidades muito mais fechadas. Hoje a gente tem mentalidades muito colaboracionistas, muito baseadas no princípio da comunidade, né? Mesmo, da ajuda mútua e tal, e isso é muito legal. Na verdade, para quem vive isso, né? Chega a ser até encantador, você fica encantado com como as pessoas gostam de ajudar, de marcar um café para conversar, para mentorear você, não é? Então, isso é muito interessante mesmo. Então, importâncias desses parceiros-chave, que importâncias a gente tem? Primeiro, a importância de você ter um bom parceiro-chave é você otimizar o teu modelo de negócio, né? Como é que você otimiza, né? Através desses pontos, né? Ou seja, incrementar o modelo, ou seja, você conhecendo parceiros, você acaba vendo possibilidades diferentes para o seu modelo ficar melhor, não é? Segundo ponto, entender casos de sucesso. Então, é muito legal ir em eventos e ver casos de sucesso. O caso de sucesso, às vezes, é uma coisa que você não queria fazer e um cara que está lá em cima hoje fez aquilo e você, poxa, legal, vou fazer isso, porque eu estava pensando, mas não queria e tal, né? Eu lembro do caso de sucesso da Lady Driver, né? Da Lady Driver.
mesmo com a ideia inovadora do Uber, do Easy Taxi, do 99 Táxi, Cabify, etc., né? A Bia Figueiredo, que é uma das fundadoras da Lady Driver, aquela piloto de Fórmula Indy, né? Ela dizia da dificuldade que ela tinha de conseguir investimento para uma ideia de um Uber só para mulheres, não é? Olha, ela é uma coisa que parece muito óbvia, né? Poxa, a gente tem ali, beleza, o Uber, o Cabify 99, que são ótimas empresas, ok. Mas e os casos crescentes de assédio, o medo tanto de uma passageira quanto de uma motorista de Uber, né, de, sei lá, determinado horário do dia ou determinado lugar, ter que pegar um passageiro que ela não sabe ali, o histórico, etc. Né? Tava na cara que era uma boa ideia você ter um produto desses, um serviço desses voltado para o público feminino, né? Só com motoristas e só com possíveis clientes femininas, né? Então, e ela falando da super dificuldade e tal, mas que ela tinha que ir muito nos eventos para poder conversar e conhecer pessoas e tal. E nessas idas ela foi burilando melhor o modelo de negócios e conversava com um, conversava com outro e melhorou o modelo, né? E aí o negócio saiu do papel. Então, é muito importante você ter bons parceiros, que é para você conseguir otimizar o teu modelo de negócio. E essa otimização não passa só pela proposta mesmo do negócio, pela proposta de valor, como está nesse último item aí. Passa também por entender melhor a monetização, né? Como eu posso fazer uma fonte de receita de forma diferente. Às vezes eu estou pensando em assinatura e é melhor fazer um pay-per-use, né? Ou vice-versa, eu estou pensando num pay-per-use, mas é melhor uma assinatura. Então, é muito importante você ter bons parceiros que eles vão te ajudar a melhorar teu negócio, com ideias, com possibilidades de aplicação de inovações que você não tinha pensado, né? Segundo ponto, redução de risco. Se o seu parceiro-chave é um parceiro consolidado, não é? Traz muito menos preocupação para você. Então, por exemplo, eu preciso, sei lá, de uma estrutura de montagem de site, né? Um servidor legal, etc. Então, você pode ir atrás da sitesdaesquina.com, você pode ir atrás de uma local web, que é super famosa, você pode ir atrás de uma estrutura um pouco melhor, né? Logicamente, a sitesdaesquina.com pode te deixar mais na mão, porque ela não é um player consolidado. Então, se você tem um parceiro forte, que já tem nome, que já tem estrutura, é muito mais possível que você tenha facilidade aí no seu negócio e não corra tanto risco, não é verdade? E a gente tem aí a aquisição estratégica de recursos, né? Então, quando você tem um bom parceiro, você consegue melhores recursos. Então, a grande maioria dos recursos a gente não tem. Então, é muito melhor terceirizar e pegar de quem já é expert nisso. Então, um bom parceiro é aquele que vai te dar melhores condições de montar a tua proposta de valor. Daniel Bellarmino pergunta, há algum acordo de ética entre as pessoas que trabalham com mentoria? Pensei em pessoas querendo investimento para um negócio inovador e o mentor criando a ideia antes. Olha, o mentor, ele normalmente já é alguém que tem algum tipo de trabalho consolidado com um determinado ponto, né? A gente não vê muito um processo, eu entendi o que você quis dizer, um roubo de ideias, Daniel. A gente não vê muito isso. Até porque uma proposta de negócios bem estruturada, ela começou na cabeça do cara que criou. Não é? Então, se sabe poucos pormenores daquilo. Então, uma ideia do que vocês estão desenvolvendo aqui na disciplina é uma ideia legal, né? Eu estou conhecendo todas elas, mas é porque é uma relação professor-aluno.
Mas quando você apresenta um pitch disso para alguém, você não apresenta todas as ideias do negócio, né? E aí o mentor trabalha aquilo que você está precisando. Então, normalmente, o mentor não é um mentor de negócios completo. Ele é um mentor de uma parte do negócio. Então, ele vai ser um mentor de monetização, ele vai ser um mentor de proposta de valor, de canal, não é um mentor de marketing. Normalmente é assim que as mentorias acontecem, né? Um mentor do próprio apresentação do negócio, de um pitch. É normalmente assim que funciona a mentoria, tá? E a gente vê pouco isso, porque o que a gente vê mais é o mentor se encantando com o negócio e ele propondo algum tipo de parceria, né? Porque o mentor já é alguém consolidado. Então, ele pode propor sociedade, ele pode propor um investimento, né? E isso é ótimo, né? Para quem está montando um negócio, né? O cara vai dizer, opa, o mentor gostou e quer investir no meu negócio, fantástico, fantástico, né? Essa relação é uma relação muito legal. A gente vê pouco esse negócio de roubo de ideias nesse ambiente de ecossistema de inovação, pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Na verdade, eu nunca ouvi falar, né? Beleza. Então, para a gente ir indo para o intervalo, a gente vai para o último tema aqui, né? Os tipos de parceria que existe. Então, a gente tem o primeiro tipo de parceria-chave, o fornecedor parceiro. Então, é super importante você ter um fornecedor parceiro. E entenda quais são as suas principais atividades e necessidades de recurso. Vocês já pensaram nas necessidades de recurso, e aí você tem agora as atividades-chave, né? Que tipo de fornecedores eu preciso? Aqui é uma diferença, uma evolução do conceito original de empreendedorismo. Antes você cita um fornecedor. Eu preciso de, sei lá, tesouras. Então, quem vai ser meu fornecedor? Vai ser a Calunga, né? Beleza, ok, tá ótimo com um plano de negócio tradicional. Mas se a tesoura é um recurso-chave para mim, eu não posso só ter um lugar onde eu vou lá e compro e pronto. Eu preciso entender que se isso é chave para mim, eu tenho que ter um fornecedor parceiro que não me deixe na mão em nenhum momento. Não é? Eu lembro que na aula passada alguém escreveu no chat algo sobre a KFC, né? A gente acabou falando sobre KFC e frango aqui, né? Então, a KFC precisa de fornecedores de frango parceiros. Ela não pode só ir lá e comprar frango quando acabou o estoque. Não. Se possível, ela até tem a parceria tão intensa que, normalmente, esse tipo de fornecedor é um fornecedor único. O cara tem uma granja lá que só trabalha para a KFC. E aí a KFC entra com know-how, entra, inclusive, às vezes, até com outros tipos de recurso mesmo. Você tem um funcionário da KFC lá para garantir a qualidade, certo? Então, fornecedor parceiro é super importante. Eu mesmo vivi isso hoje à tarde, né? Eu sou líder voluntário de comunicação da Igreja do NASP São Paulo. E a gente precisa fazer umas placas para a reabertura da igreja e a gente tem um fornecedor super parceiro. O cara pede uma semana para a produção, mas ele vai me entregar em 2 dias. Por quê? Porque ele é parceiro. Ele sabe que a gente paga bem, que a gente paga certinho, que a gente não enrola, né? E toda vez a gente está lá, pum, e a gente só faz com ele, né? Então, isso é um fornecedor parceiro. Toda empresa precisa de um fornecedor parceiro. E o que é um fornecedor parceiro? Aquele que trabalha com os recursos chaves e com as atividades chaves do negócio, né? Beleza. Outro ponto, aliança estratégica, né? Algumas empresas têm alianças muito fortes com outras empresas. Então, às vezes, ultrapassa a questão do parceiro ali, fornecedor. Então, é uma aliança mesmo, né? Que não vive uma sem a outra. Tá? Então, como, por exemplo, essa granja da fornecedora do KFC, ela ultrapassa o status de fornecedor parceiro, é uma verdadeira aliança, né? Se um vai mal, o outro vai mal também. Então, eles têm que ir os dois bem, né? Então, eles cuidam dessa relação de forma muito intensa, né? Recentemente, a gente teve aquela startup que ganhou no Startup Awards, a startup do ano, a Xiaoyi,
que é produtora de eventos e hackathons, né? Ela foi adquirida por outra agora, por uma empresa catarinense da área de educação digital. Ela foi adquirida. Só que nessa aquisição, o que acontece? Cada uma empresa vai continuar com sua operação, mas as duas vão ser agora meio que parceiras, né? na produção aí dos seus serviços. Olha que legal, né? Então, a aliança estratégica é quando você vê numa outra empresa a possibilidade de trabalharem juntos em prol de objetivos bem similares, né? Um outro que vocês já devem ter ouvido falar é a joint venture, né? O que é a joint venture? Quando duas empresas se unem para criar um produto único ou um serviço único, sendo que as duas se complementam nas suas atividades, né? Por exemplo, a gente tem aquele chá gelado que vende como refrigerante chamado Nestea, né? Não sei se já devem ter ouvido falar nesse. Então, a Nestea é uma joint venture entre Nestlé e Coca-Cola. Então, a Nestlé entra com know-how ali de fabricação de chás, etc. E a Coca-Cola entrou com know-how de produção de bebidas em escala e logística daquilo, né? Então, cada uma usou o ponto forte que tem, criaram um produto juntos e vendem juntos e ganham as duas juntas, né? Isso é muito comum e está se tornando cada vez mais comum dentro do ambiente de empreendedorismo, de inovação, né? Você vê poucas empresas trabalhando sozinhas, né? Você tem sempre alguém em joint venture com alguém ou alguém em aliança estratégica com outra pessoa ou com outra empresa. E a competição. O que é a competição? São empresas que são rivais, ou seja, que são concorrentes, mas que em alguma coisa elas colaboram uma com a outra. Talvez o maior exemplo aqui em São Paulo disso seja a competição entre Estadão e Folha de São Paulo nas suas edições impressas. Então, como cada vez menos pessoas pagam para ler jornais impressos, o que eles perceberam? Né? Que os custos de entrega desses jornais estavam muito altos. Então, eles criaram uma competição, né? Para falar para a área de logística. Então, quem faz a entrega do Estadão também faz o da Folha e fica todo mundo feliz, né? Então, esses são os tipos existentes de parcerias estratégicas. Então, a ideia é que vocês identifiquem quem são os parceiros de vocês, aqueles que vocês não viveriam sem, certo? Beleza. Então, a gente vai agora para o nosso intervalo e logo depois do intervalo a gente vai ter aqui um parceiro estratégico, né? Um parceiro-chave, um colega que vai trabalhar aqui com a gente, mostrar como é uma startup e como essa startup sobrevive baseada nas suas parcerias-chave, né? Então, já a gente volta e eu vou dar uma pausa na gravação.